No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Cristo, a pedra angular. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vos também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas, para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou, a sua luz maravilhosa. Irmãos, enquanto eu rezava antes de gravar esse vídeo, o Senhor me colocava esta passagem, que é a passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. Mas o que será que Jesus quer nos dizer com esses versículos? Eu fiz questão de rezar um pouco e anotar algumas coisas aqui. Aqui no primeiro versículo temos a palavra deponde. Em outras traduções, essa palavra deponde vai ser substituída por despojai-vos, que significa literalmente abandonar, jogar fora tudo aquilo que não vem de Deus. E aqui é citado alguns exemplos dessas coisas que não são de Deus: fingimentos, malícia, maledicência. E aqui a maledicência são as impurezas do coração e da língua. Ou seja, quando aqui São Pedro nos pede para abandonar a maledicência, ele nos convida a purificar o nosso coração e a nossa língua, evitando falas que possam causar danos ao próximo. O que serão essas falas? Mentiras, calúnias, difamações, palavras pesadas que podem magoar o próximo. E aí por diante. Como crianças recém-nascidas, que são puras e inocentes, precisam do leite materno, precisamos sempre buscar o leite espiritual. E aqui a expressão leite espiritual é usado para representar tudo aquilo que alimenta a alma e faz a nossa fé crescer, faz a nossa alma crescer rumo à salvação. E que é esse leite? A palavra de Deus, a oração sincera e humilde, a Eucaristia, os ensinamentos da Igreja, como o catecismo, a tradição e os ensinamentos dos santos, que nos ajudam a crescer espiritualmente com equilíbrio e profundidade. Se é que saboreastes quão suave é o Senhor. São Pedro quer nos dizer: se vocês já experimentaram a bondade de Deus, então vão querer continuar se alimentando dele. Quando a gente tem uma experiência profunda com Deus e descobrimos o quanto ele nos ama, o quanto ele é misericordioso e paciente, teremos mais e mais fome espiritual por ele. Achegai-vos a ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Jesus é chamado de pedra viva, ou seja, fundamento base da fé, mas também cheio de vida e glória. O mundo o rejeitou, ele foi crucificado, desprezado, escarniçado. Mas aos olhos de Deus ele é precioso. Pedro nos convida a nos aproximarmos de Jesus e fazer dele o centro de nossa vida.
mesmo que o mundo não o valorize. Também vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Assim como Jesus é a pedra viva, nós também somos. Cada cristão é uma pedra importante na construção do templo espiritual de Deus, que é a Igreja viva, formada pelas pessoas. E mais, somos chamados a ser sacerdócio santo, ou seja, intercessores, pessoas que oferecem a própria vida como um sacrifício de amor, oração, fidelidade. Pois diz a Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Essa pedra angular é Jesus. Em construções antigas, essa pedra era a base que sustentava tudo. Crer em Cristo é estar firme, sem confusão, sem se perder, mesmo quando o mundo tenta enganar ou desanimar. Quem confia em Jesus não será envergonhado, mesmo que sofra. Para vós, portanto, que credes, ela é preciosa. Mas, para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Para quem tem fé, Jesus é precioso, essencial. Mas para quem não crê, ele parece sem valor. Esse versículo mostra o contraste. A fé nos faz reconhecer o valor de Cristo. Sem ela, Jesus é ignorado, assim como os construtores rejeitaram a pedra que acabou sendo a mais importante. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Neles se cumpre o que está escrito: tropeçam porque não creem na palavra, e para isso foram destinados. Aqueles que rejeitam Jesus tropeçam nele, ou seja, se perdem porque recusam a verdade. Esse versículo é duro, mas realista. Há pessoas que escolhem não crer, e isso as leva à queda espiritual. O chamado de Deus é para todos, mas a resposta depende da liberdade humana. Jesus não nos força a nada. Ele nos ama a ponto de não nos forçar a abrirmos o coração, mas Ele deixa que nós, por livre e espontânea vontade, abrimos o nosso coração para que Ele entre. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, a sua luz maravilhosa. Esse é um dos versículos mais belos da Bíblia. Ele nos recorda quem somos aos olhos de Deus. Raça eleita, fomos escolhidos por Deus para viver com Ele. Sacerdócio real, somos chamados a oferecer nossa vida como um serviço de amor e oração, como verdadeiros sacerdotes do coração. Nação santa, somos separados do mundo, não por orgulho, mas por vocação à santidade. Povo adquirido, fomos comprados pelo sangue de Cristo, pertencemos a Ele. E tudo isso tem um propósito: anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Ou seja, dar testemunho com a vida, mostrar ao mundo o quanto Deus é maravilhoso e libertador. Em resumo, irmãos, nós não somos qualquer um. Nós pertencemos a Deus. Fomos chamados das trevas para a luz. Agora precisamos viver como filhos da luz. Nós somos templo vivo, povo santo, intercessores, construtores de um reino que não passa. Como será que temos vivido nossas vidas? Na luz ou nas trevas? Será que já não é hora de voltar no caminho certo, que é a pedra angular, Jesus Cristo? Quando é que deixaremos Jesus Cristo nos guiar? Deixa aqui seu comentário. E até a próxima.